Fala galera, tá começando mais um podcast aqui. Eu sou Felipe Telakoski, co-host desse podcast. Ao meu lado aqui tá meu parceiro de podcast, Eric Zene. Fala Seja Felipe, bem-vindo. beleza? Obrigado. E mais uma vez conosco aí, Jefferson Daros. Hoje o nosso especialista em tráfego pago. Já adiantando aqui o nosso tema, né? Que com certeza você tá vendo aí na descrição, né? No título. Hoje a gente vai falar sobre tráfego pago. Sejam muito bem-vindos novamente. Obrigado. É sempre um prazer ter vocês aqui comigo. E é isso daí, né, cara? O papo hoje a gente vai... Tá com um formato um pouco diferente aqui, né? Vamos se ajustando, né? Testando e a gente vai... formatos, né? E a gente tem aqui o objetivo de desmistificar aí, né? Um pouco a complexidade de entender o que é um tráfego pago, né? Ah, é trazer droga da Colômbia para o Brasil? Não é, né? É importante. Muito comum esse ideal. Bem pontuado, bem pontuado. Você é traficante? Né? Já começa aqui com essa piadinha, né? Top. Então, vamos fazer uma rodada aí, né? Em poucas palavras, né? Vocês falam, né? O que vocês entendem aí como tráfego pago, né? Vocês dois são sócios aí na Zephyr, né? Sim. E é um prazer aí, novamente, né? Estar falando com vocês. Vamos lá, Jefinho. O que é tráfego pago para quem nunca ouviu falar sobre isso? Resumidamente, o tráfego pago é a nova panfletagem, né? É a panfletagem digital hoje, só que com um poder de alcance muito maior e onde você consegue também centralizar muito mais a persona que você quer, né? Por exemplo, antigamente a gente trabalhava nas revistas, né? Numa revista você pagava para você aparecer lá e você não sabia para quem você ia aparecer, né? Sim, hoje em dia, se você quiser geometricamente. anunciar para mulheres de 25 anos que utilizam um iPhone 11, você consegue ir assertivamente nessa pessoa, né? Legal. Algo a agregar aí? E não só a panfletagem em si, né? Como a gente pode bolar outras estratégias, levar diretamente para o WhatsApp da empresa, entrar em um funil de vendas, você consegue mensurar, né, os teus ganhos, fazer campanhas de alcance, campanhas de engajamento, campanhas de venda. Então, existem vários objetivos diferentes que você consegue trabalhar, diferente, né, da revista e panfletagem, que era só a divulgação em si, né? Então, hoje eu acho que o tráfego vai muito mais do que a panfletagem e divulgação, né? Você consegue trabalhar diretamente com a performance da empresa, né? Uhum. E com isso, né, eu acho que alinhar, né, com a estratégia, né? Exatamente. Mas vamos lá, por que é tão difícil de entender, de entrar na cabeça do empresário que não é mágica, que tráfego pago não é mágica? O que vocês entendem aí que tá por trás disso daí? Por que os caras acham assim que... Não sei, né? Eu já tive agência, né? E já comercializei tráfego pago, né? Hoje eu não comercializo de forma ativa, né? Só indicação, né? E eu aponto para vocês, né? Mas eu lembro que na minha jornada de prospecção, né? Sempre ficava assim, ok, consegui, né, ensinar o cara o que é, deixei claro. Mas começava, sei lá, 5 dias depois o cara já... E aí, cara, ninguém entrou em contato aqui. Tá ligado? E aí? E aí? Já gastou R$5 lá e... Cadê meu dinheiro? Cadê meu contato? O que você entende aí? No nosso caso, né, a gente busca sempre clientes com nível de consciência mais elevado, né? A gente evita trabalhar com esse tipo de público que o cara vai chegar para mim e vai falar, cara, gastamos R$5 e não aconteceu nada, né? Porque... deixo claro sempre para o cliente qual é a verba que ele vai estipular com uma grana de guerra para aquilo, né? Então, fica muito bem alinhado dentro de uma reunião o pingo de cada i, né? Para o cara não ficar acontecendo esse tipo de coisa. E respondendo a pergunta que você fez, né? Na minha visão é um pouco de falta de autorresponsabilidade nesse caso, né? Legal. Porque o que acontece? Eu vou lá e envio 300 pessoas para o cara durante um mês e ele não fechou uma. Existem dois caminhos que a gente pode perseguir para encontrar o que está acontecendo, né? Um é o público e o segundo é o atendimento. Certo. No nosso caso, a gente sempre faz um onboarding para entender os dois. A gente costuma até fazer cliente invisível quando isso precisa, né? Legal. Então eu entro lá para entender qual que é o atendimento do cara. E olha, eu acredito que 90% das vezes assim é para um atendimento ruim, sabe? Sim. Então a gente também costuma ajudar o cara a melhorar esse atendimento, só que
Em muitos dos casos, o cara meio que foge da responsabilidade para não dizer que a empresa dele tem um processo ruim, né? Então, porque ele nunca pensou em estabelecer um processo decente de atendimento, ele simplesmente contrata uma pessoa e fala, cara, você vai cuidar do WhatsApp. E ele não faz ideia se aquela pessoa é boa em relacionamentos interpessoais, se ela é uma pessoa persuasiva, se ela sabe seguir um processo de venda, né? Isso é muito complicado, isso acaba prejudicando bastante o processo, né? Só que a gente sempre tenta ajudar nessa parte também. Isso que eu ia comentar, né? Tem um problema anterior a isso, né? Que ele acha que o tráfego vai ser a mágica do cara e que vai resolver todos os problemas. A partir do momento que ele contrata gente, ele lava as mãos dele e fala, é com vocês. Como o Jefferson pontou muito bem, sem o processo de vendas não vai fazer mágica. Vai levar o cara até eles lá e os caras não vão conseguir vender. Porque eles não vão ter ferramentas para isso. E isso a gente está fazendo fortemente na nossa empresa, que é ajudar, que é um puto do novo delivery que está fazendo, para que a gente treine um time de vendas para as pessoas receberem esses leads e conseguirem converter. Porque não adianta nada a gente ficar levando os leads para eles e eles não estão convertendo. Então, eles vai acabar influenciando diretamente no nosso trabalho. Sendo que esse não é o nosso trabalho, né? Que ali o problema dele é da porta para dentro da empresa dele, né? E a gente fala que o tráfego, ele não conserta um processo ruim, né? Sim. Acho que você mais que ninguém sabe, né, que um tráfego bem feito num produto ruim não vende, né? Então... Às vezes até pode vender, né? Mas daí não revende, né? Exatamente, exatamente. O LTV fica curto, né? Sim, agora, a partir do momento que você tem um tráfego bem feito, somado a um produto bom, um atendimento perfeito, cara, aí a mágica acontece, né? Pois é, a minha leitura sobre isso, ela tem a ver com autorresponsabilidade, acho que faz sentido, bastante sentido, na verdade, o que vocês estão falando, porque isso daí, a autorresponsabilidade, eu acho que é o inimigo invisível do empresário, né? Sim. Agora entrando um pouco assim numa pegada mais... acredito que das pessoas em si, né? Mas sim. Né? Da cultura. Né? Porque eu acho que antes disso existe uma falta de visão, que aquilo ali é um investimento, sabe? Sim. Que o cara ainda não conseguiu visualizar o negócio dele como uma máquina que tem as engrenagens, né? E a função dele como empresário é todo dia ajustar a máquina. Essa é a função do empresário, na minha visão, né? Então, o cara, na verdade, ele chega lá, eu já falei isso em outro podcast, ele chega na segunda-feira, sobe na bicicletinha dele, né? Não sou o Paulo Musi, né? Chega na bicicletinha dele e vai só com a força, não tem nenhum mínimo de estratégia, porque ele não visualiza que aquele negócio ali é uma engrenagem que tem técnica, que tem estratégia para fazer a coisa acontecer, né? E trazendo isso... Então vamos lá, né? O mundo ideal, né, é a gente ter um negócio que a gente vai ter 100 mil reais ali para gastar durante 6 meses, vai ter um fluxo de caixa pré-programado, a gente sabe mais ou menos o quanto que é o nosso custo operacional, a gente sabe qual que é a nossa nossa, fugiu a palavra. Ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio. Sim. Então eu tenho que trabalhar com uma estratégia de vendas que flutue sempre acima do ponto de equilíbrio, né? Essa seria a visão do que deveria ser a visão do empresário. E quando você vai para um tráfego, que é uma extensão, né, disso, é como que eu vou atrair com constância e para metrificar, né, o processo interno de vendas, onde eu flutue sempre com uma camada de projeção, de prospecção acima do meu ponto de equilíbrio. Porque, cara, todo negócio tem variantes. Eu tô chegando numa estatística, a gente tá até falando aqui no off, né, que, cara, eu tô percebendo que existe aqui dentro do meu negócio hoje uma projeção versus realizado de 30% a 40%. É uma variação grande, cara. Vamos pensar assim, se projeta 100 mil reais e entra 40 mil a menos, né, você... Cara, se for, né, tipo assim, se contar com o ovo dentro da galinha, né, você pode cometer erros muito estratégicos, né? Sim. Então eu acho que também tem um pouco disso, assim, espelhar, né, no tráfego. Cara, eu adoro gente, que nem você comentou, nível de consciência alto. Porque você chega lá e fala que é um investimento, que é uma máquina, que isso aqui é para ajustar e a gente vai fazer dar certo. Mas, cara, tráfego, na minha visão, ajustado com bom funil de vendas, é uma máquina de fazer dinheiro, né? E, cara, é sério isso. É uma máquina de fazer dinheiro, só que as pessoas não querem passar pelo processo para construir essa máquina. Isso é uma coisa que eu percebo muito, Felipe.
eventualmente você fala com alguma pessoa, né, sobre o tráfego e ela, né, deixa pra lá. Né? As pessoas elas têm, elas têm uma consciência que quando você chega, que ela já vai com não. E a gente escuta muito isso, né, Jefferson? Sim. Que a gente chega lá e pessoa, não, mas isso aí, eu não tenho esse dinheiro para gastar agora. Eu falei, cara, isso não é um gasto, isso é um investimento na tua empresa. Sim. Eu ia falar, né, que o cara ele fala, não quero investir nisso agora e tal. Beleza, né? Só que chega um ponto que ele também é um usuário do mídia digital, né? Ele tem Instagram, ele tem Facebook, aí ele começa a usar a plataforma ali, de repente ele vê o concorrente dele fazendo anúncio. Aí liga um sinal de alerta, sabe? Eu como gestor eu fico muito ativo dentro das plataformas e prestando atenção em quem são os concorrentes dos nossos clientes. Sim. Tá? Então eu fico sempre analisando, o que esse cara está fazendo aqui, né? E cara, acontece muito de eu ver assim o cliente que não fechou com a gente, o concorrente dele anunciando. Aí esse cara liga um sinal de alerta, sabe? Entende? É uma coisa meio bizarra, assim, cara, de você ver como isso é um gatilho emocional, né? As pessoas têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então, às vezes, ele não tem vontade de começar por primeiro, mas quando o concorrente dele começa a fazer, ele tem medo de perder espaço, né? Exatamente. Daí ativa um gatilho emocional ali, né? Que faz com que ele haja. Sim, né? Sim. Até essa semana ali, você viu, né, que eu rodei uma call no Zoom lá, né? Para falar justamente de script de reunião. E no nosso fluxo hoje, quando o cliente cai lá, geralmente ele é tratado o nível de consciência através do meu perfil no Instagram, né? Sim. E quando ele já cai para uma reunião, eu faço dentro daquele script já uma sessão de perguntas estratégicas onde eu boto o dedo na ferida do cara, né? Eu já chego falando assim, Felipe, qual que é o funil de vendas que você aplica dentro da tua empresa hoje? Porque eu sei que o cara não aplica. Às vezes ele nem sabe o que é, né? Então, parte, né? exatamente. Então eu pulo aquela fase onde o cara pode me dizer não porque ele está respondendo com a razão, né? Eu já começo a botar o dedo na ferida dele para atingir a dor e atingir o emocional. Aí eu falo, cara, eu não poderia vir aqui apontar defeitos no seu negócio, senão tu trazer uma solução. Sim. Aí quando eu mostro a solução, o cara já está, né, naquele estado emocional onde, cara, eu preciso disso, né? Sim. E faço com que ele peça o preço. Sim. E aí acontece Então, muito, né, entre a gente lá, os caras falar assim na reunião pra gente, falou, cara, vocês passaram o dobro do que o outro gestor passou para mim, mas eu quero fechar com vocês. Sim. Né? E aí, visto isso, a gente consegue replicar esse mesmo tipo de estratégia dentro do negócio do cara. Sim. Né? O importante é ressaltar, né, que os valores, né, que a gente cobra o dobro às vezes de outros gestores e tal, é que muitos gestores hoje eles se importam somente em colocar a campanha para rodar e daí esquece a campanha e no final do mês ele vai lá, manda um feedback pro cara, cobra o Pix do cara. Sim. Então não tem interação, né? E isso é uma coisa que a gente preza e é muito importante para o tráfego, é a interação do empresário com o gestor de tráfego. O gestor só aparece na hora do Pix, né? Exato. Porque a estratégia é agregada com o empresário, a estratégia tem que ser do empresário, não tem que ser do gestor de tráfego. O gestor de tráfego vai mostrar as ferramentas para alcançar a estratégia. Se você deixa a estratégia na mão do gestor de tráfego, cara, tá totalmente errado. E tem que ser uma decisão tomada em conjunto entre os dois. Por isso que a gente sempre tem calls semanais com os nossos clientes para poder entender como é que está sendo o processo, se eles estão gostando, se eles não estão gostando dos resultados que estão chegando. Dá tempo de resolver, né? Exato, a gente mostra o que está mexendo, o que não está mexendo, porque é muito fácil você cobrar por metade, mas também você só fazer metade do trabalho. Sim. Então não é... Às vezes bem menos, né, que a metade. Ou bem menos que a metade, né? A gente tem um over-delivery muito forte que a gente faz, que é entender bem o que o nosso cliente quer, né? E estar sempre em contato com ele. Ele pode mandar mensagem de 10 horas da noite, se um dos nossos gestores estiverem online, eles vão respondendo, não vão ficar esperando só para responder em horário comercial. Então, o toque pessoal é muito importante, né? Para fazer esse tipo de trabalho. Então, legal. A gente falou aqui um pouco sobre o que está por trás aí, né? Por que o cara não age, né? Em relação a ter o tráfego pago, né? Mas vamos lá. Na prática, cara, assim, o que é tráfego pago fazendo uma tradução em ferramentas, em alguns exemplos aqui que a gente pode conversar para o nosso ouvinte entender um pouco mais. O exemplo mais claro, cara, que eu tenho dentro da minha cabeça que fica mais transparente é uma ponte, né? Então, o cara está num ponto A e ele quer atravessar para o ponto B. Legal. O tráfego é essa ponte. Ou, como eu costumo falar também, quando eu projeto resultados para um cliente, né, não prometo, que o tráfego ele é o meio de campo entre a tua empresa e aquele cliente.
né? Só que as duas coisas têm que performar juntas, porque se não estiverem conectadas, o meio de campo não vai sair com a bola, ele precisa receber de um lado para passar até o outro, né? Ele leva então o cliente de um ponto A a um ponto B, né? Busca aquele cliente desconhecido ou busca aquele cliente nativo dentro da empresa, né? Ou faz as duas coisas ao mesmo tempo. Essa é a melhor forma que eu posso definir. Esse gancho já com você, né? Podemos colocar de forma mais abrangente que existem 3 formas de fazer essa ligação do ponto A do ponto B, né? Que primeiro é o tráfego orgânico, que é onde a pessoa ela faz os posts dela na sua própria rede social, dependendo se é YouTube, Facebook, Google e tudo mais, né? Onde as pessoas que já seguem ela ou consomem aquele tipo de conteúdo vão estar absorvendo aquilo, então beleza, são pessoas que já conhecem você. O tráfego pago, você vai buscar pessoas que têm potenciais compradores para você, potenciais clientes, faz parte daquele perfil, né? Exatamente. Então você vai procurar pessoas que já têm uma persona semelhante com a persona que você tenha no seu produto para fazer as vendas, né? E tem também o tráfego por indicação, né? Que daí você vai pedindo indicação dos seus clientes que fazem indicação para novos clientes também. Qual desses 3 é mais controlável para você hoje? Com certeza, o tráfego pago. Exatamente. E por que hoje a maioria das empresas não investem em tráfego pago? É difícil responder essa pergunta, mas eu acho que é porque é muito abstrato ainda para o usuário final. Acho que é muito abstrato porque as pessoas hoje têm aquela cabeça pouco retrógrada, assim, que ainda vale mais a pena investir em coisas que são mais palpáveis, né? Porque o tráfego ele não é muito palpável. Que nem a gente já teve até questionamentos, mas eu não estou vendo meu anúncio, mas cara, você não é a pessoa que vai comprar de você, por isso que você não vai ver teu anúncio. Sim. A gente está anunciando para pessoas que vão comprar de você. Daí, essas são indagações que a gente fica olhando assim, isso é doido mesmo. E é louco, né? Porque é justamente isso, tudo que vocês falaram ali, né? Sobre, cara, a gente faz um elemento de expectativa, explica, mas sempre escorrega umas coisas assim porque é muito abstrato, né? Mas, cara, agora eu vou fazer uma pergunta aqui que é meu contraponto a tráfego pago e tem a ver com um comentário do Flávio Augusto que eu escutei no podcast dele esses dias. Ele falou que do 100% das vendas dele, tá? Eles vendem muito com digital, né? Só que isso representa só 8% das vendas dele. Por que eu tô falando isso? Né? Porque como, tá, que você utiliza o digital, porque os outros 92% não é que não tem digital. Eu entendo que, na minha interpretação nesse papo dele, é que 8% representa uma venda 100% automática. Essa é a minha visão. Tá? Daí uma taxa grande desses 92%, que aqui não tem estatística nenhuma para falar, a minha interpretação é que o digital potencializa o fechamento no off. Sim. Né? E tendo essa visão, né, de né, é muito importante a gente ter o digital, mas como que vocês conseguem visualizar essa ponte na prática? Falando de funil aqui, começando com anúncio, até falando de persona talvez um pouco antes, daí como que você anuncia, faz a copy. Vamos falar um pouco sobre funil, onde que o tráfego pago entra nesse processo todo, né, para atingir de fato um resultado aí que, cara, o que importa no final das contas é venda, né? Sim. Não adianta a gente fazer um puta anúncio lindo, mas, cara, não tá tendo clique, não tá tendo, né, venda. Como que vocês poderiam, assim, transmitir na prática? De repente, dê um exemplo, cara, que é um case de vocês aí que vocês podem passar pra gente, pra ficar um pouco mais... Desmistificar, né? É sempre a palavra, eu sempre vou estar aqui, né? O guardião do abstrato, né? Para deixar menos abstrato possível. Sim. Eu vejo assim que essa parte de estratégia ela vai ser um pouco variável, né? Dependendo do nicho da empresa, né? Quanto ao processo do Flávio Augusto, eu não faço ideia também, como seja, né? 92%. Como você falou, o tráfego, uma empresa em si, né? O setor de vendas dela é uma engrenagem. Então, talvez lá o cara trabalhe com SDRs, com equipe de venda ativa e tudo mais, só que tudo isso é engrenagem junto com o tráfego, né? Sim. Essas coisas se autoalimentam e trabalham juntas, né?
Uma pergunta assim que eu costumo receber às vezes é: mas se você é gestor de tráfego, por que você prospecta ativo? Então, eu não entendo por que as pessoas têm na cabeça que você tem que seguir somente uma linha de prospecção. Perfeito. Né? Não tem sentido. Você pode ter uma equipe de SDR ativa, você pode ter... Quanto mais entradas de cliente, melhor, né? Falando de um funil que a gente roda, um case, por exemplo, até que a gente está começando a aplicar essa semana mesmo, o nosso cliente, ele trabalhava só com o Facebook com a gente e era um funil simples, tá? Então era campanha de mensagem, o cliente clicava no anúncio, caía dentro do WhatsApp, era atendido pelos vendedores. Certo. Aí o que acontecia? O nosso trabalho no caso, poderia acabar ali, tá? Só que eu sempre ficava no pé lá no grupo falando, cara, o que aconteceu com os clientes que vocês não fecharam? Foi isso, isso, isso. Falei, tá, a cada quanto tempo está acontecendo um fluxo de cadência aqui dentro? Você está entrando em contato com esse cliente de novo? Porque pelo ticket médio deles era 50 mil reais para cima. O cliente não compra de primeira isso, concorda comigo? Sim. Né? Então você tem que ter uma estratégia que para mim já faz mais sentido ser uma estratégia de follow-up que já entra no background. Isso aí já não é mais tráfego pago. Sim. Né? Isso é uma estratégia de vendas dentro de um time comercial. Tá? Aí beleza. Hoje a gente tirou um pouco da verba das campanhas de mensagem e transicionou 60% da verba para o Google e 40% para o Facebook. Okay. Então, como é que é o funil que a gente está montando? A gente vai lá para a rede de pesquisa do Google, o cara cai no site. Certo. Dentro do site, ele está com o Tag Manager e o Pixel, que, para quem não sabe, são os informantes, né, do Google e do Facebook, né, para ver o que a pessoa está fazendo lá dentro. Vamos falar assim, rastrear. Ele que vai rastrear. Ele assim, rastreia. Ele rastreia, né, o que o usuário está fazendo ali dentro. Né? Então, quando ele faz isso, eu consigo captar as informações desse público dentro do Facebook. Então, eu transiciono informações do Google para o Facebook, correto? Perfeito. Aí, lá dentro do Facebook, eu já começo, ao invés de fazer campanhas de mensagem direta para público frio, eu faço um remarketing para um público que já está de morno para quente, porque ele já entrou no site, ele já viu todas as ofertas, ele já teve aquele primeiro contato. Legal. Daí ali eu faço campanhas onde eu vou falar Facebook, eu quero que você atinja agora somente as pessoas que entraram no meu site. Essa que é a mágica do tráfego pago, né, que a gente falou lá no começo, que você consegue, cara, eu quero anunciar para essa pessoa aqui. Né? Então a pessoa vai ver novamente essas campanhas e com ofertas, né, de remarketing, às vezes com umas promoções especiais para esse público. Né? Então o preço que o público inicial vê lá no site é X. O preço que o cara vê na campanha de remarketing é Y, porque aí ele já está sendo remarketado, né, para ter uma oferta especial. Tá? E eventualmente ainda a gente pede alguns conteúdos em vídeo para esses clientes que sejam mais pontuais. Por exemplo, assim, essa semana eu pedi um script de vídeo lá, eles me enviaram, que era assim: ei, eu vi que você entrou no nosso site e não fechou negócio com a gente. Né? O que está faltando? Né? Então um script bem bolado assim, para quando o cara vê aquele anúncio, ele entenda que, cara, eu entrei no site dos caras, esse anúncio está falando comigo, né? Então isso é muito mais poderoso dentro de um funil de vendas, acho que você vai concordar comigo, né? Quando a mensagem, a copy que você perguntou, ou até mesmo o script do vídeo, conversa com o usuário, né? E aí você tem um ganho na taxa de conversão muito alta. É o toque pessoal, né? É, o toque pessoal. Esse é um funil que a gente está começando a rodar agora. E também tem outro que a gente faz para outro cliente, que é através das landing pages, né? A gente está conversando muito sobre isso. Então o cliente, ele vê o anúncio lá, ele cai dentro de uma landing page, a landing page filtra o nível de consciência desse cara e aí quando ele clica ele cai para um WhatsApp. Só que novamente tudo vai para o background, né, fazendo com que a equipe de vendas tenha que estar ativa, né? Entendi. Temos também outro cliente, né, que é um cliente mais high ticket também, que no começo lógico que pede base na verba dele, é um período que é com a verba de guerra, para ele começar a criar o público, né, retenção de público, tudo mais, entender qual que é a melhor maneira de tratar, né? No começo ele queria campanha de mensagem já para ver se ele conseguia fazer alguma venda e não rolou, porque a gente falou que não ia rolar. Eu falei, cara, se rolar vai ser por muita sorte, né, porque era um público que a gente não sabia como ele estava lidando. E hoje já faz 3 meses que esse cliente está lá, a gente mudou a campanha, ele viu que não estava dando certo, a gente explicou uma estratégia para ele, que era realmente o que a gente gostaria de fazer, ele recuou um pouquinho e falou, beleza, vamos do jeito de vocês. E agora ele está tendo um resultado muito bacana, porque ele está atingindo agora um público que ele não sabia que ele poderia atingir. Legal. E de cidades que ele não estava querendo. Ele falou, ele pontuou cidades que eu quero fazer isso, e é dessas cidades aqui. Sim. E conforme a gente foi trabalhando e montando o
público dele no Instagram, ele começou a atingir cidades que ele não fazia ideia. O cara que estava anunciando aqui tá tendo feedbacks de São Paulo. O pessoal entrando em contato, pedindo orçamento para eles de lá. Era um horizonte que eles não estavam enxergando. É um cliente que consegue atender remoto, né? E aí ele consegue atender remoto, então total sentido. Já faz uma puta diferença para a vida dele, porque agora ele está vendo que ele tem um potencial muito maior, ou seja, ele já está agora tendendo a aumentar o valor da verba que ele está gastando na plataforma, porque ele está vendo que vai ter resultado. Que massa. Só que tem que toda essa construção, né? Essa construção que a gente estava conversando no começo que é difícil de entender. Que a pessoa tem que começar a fazer um círculo ali para você começar a entender qual que é o teu público, qual que não é o teu público. Então, isso é importante também de entender. Você tem que entender o que você quer atender e o que você não quer atender. Sim. Isso é muito mais importante. É mais na verdade. importante isso, o que você não quer atender, porque daí você tem bem alinhadinho o que você quer fazer e você começa a rodar aí campanhas de remarketing, como o Gerson falou. Você consegue rodar com campanhas muito mais assertivas, e que a tua verba vai ser muito mais assertiva para campanhas de mensagens, para você fazer vendas, porque você já está atingindo um público quente, morno para quente, então você não tem aquele achismo. Sim. O gestor que fala que promete resultado no primeiro mês, o cara tá mentindo, velho. Isso não existe promessa. A gente promete engajamento com o teu projeto e total comprometimento. Sim. O comprometimento vai levar ao sucesso. Sim. Mas isso demanda um período de tempo com base na verba que está sendo investida. Sim, sim. É interessante você pensar que hoje o Facebook, cara, por incrível que pareça, ele performa melhor com um público de exclusão que com um público de interesse, na maioria dos casos. Então você falar para o Facebook, cara, eu não quero essa pessoa, é melhor do que você tentar entregar para ele público de interesse. Que massa. Doido, cara. né? Que massa, que massa. E assim, acho que até pro Jefferson, Jeffinho, né? Pode chamar ele Jeff, tá tranquilo. Você pegou ali final de 2008, 2018, 2019, uma realidade de tráfego pago, né? Que era a realidade que eu também estava um pouco mais imerso nesse mercado, assim. Quais foram as evoluções de lá para cá, assim, na tua visão? Eu acho que, além do tráfego pago, falando dele em si, né, o mundo do empreendedorismo tem evoluído, né? A maneira como se faz marketing, a maneira como se conversa com o teu público, ela mudou muito, né? Hoje as coisas são na minha visão, assim, são um pouco diferentes do que era, principalmente por conta da pandemia, né? Hoje Lembra que a gente tinha que atravessar a cidade de Curitiba para fazer uma reunião hoje, presencial? Cara, não pega, sabe? Hoje a reunião para mim é online e as pessoas se adequaram a isso, né? Então, porque isso reduz também o tempo que você vai aplicar naquela reunião, né? E eu acredito que o marketing e o tráfego pago em si ele foi junto com isso, né? As pessoas estão mais confortáveis em comprar na internet do que estavam quando compravam em 2018, 2019. Sim. Eu lembro assim que as pessoas tinham uma resistência, por exemplo, ao porquê que a empresa dela tinha que ter um posicionamento na internet. Sim. Hoje já não é assim. Tá? Hoje, por mais que as pessoas não saibam fazer tráfego pago, não saibam o que é o tráfego pago, elas sabem que elas têm que ter um Instagram, pelo menos. Sim. Né? Mas isso também é muito importante sempre pontuar, né? Que é a maior quebra de gelo que a gente faz. Pessoal, mas por que eu tenho que anunciar na internet? Eu falei, cara, no teu lazer, você fica quanto tempo no teu Instagram olhando vídeos, olhando... É lá que as pessoas estão hoje. As pessoas estão nas redes sociais. Então, por que você não vai anunciar a tua empresa lá, cara? A pessoa hoje... Eu estava falando com o Jair essa semana, teve alguns clientes que não fazem mais parte da gente vê que eles estão... Alguns regridem em algumas coisas. Tipo, volta a fazer um outdoor, por exemplo. Quantas pessoas olham um outdoor hoje? Quantas pessoas olham... outra estratégia, né? Exatamente. Como é que você metrifica um outdoor? Exatamente. Tipo, como é que você vai metrificar quantas pessoas olharam no outdoor? Eu vou lá, naquele local. Não tem como, né, cara? É que é louco, né? É sempre uma guerra aqui, junto com a minha sócia, né? Porque eu acredito muito no processo de vendas, né? E entendo que o tráfego pago é mais um canal de vendas, né? E tem a questão de prospecção ativa, que é uma parada que as pessoas não querem fazer. Porque é dura. Porque é difícil, cara, mas dá muito resultado. Dá muito mais resultado. E estatisticamente, né, você consegue um número maior de conversão, mas você não tem a escala que o tráfego pago te proporciona. Né? E também tem a questão de estratégia de brand, né? Brand versus performance, né? Eu acho que um outdoor não é ruim. Só que, cara, ele não é pra venda.
É que Não assim, mais. forma, né? Não mais. Também depende do produto também. Pode Você ser não é também. colocar um produto de luxo no outdoor. Tem que ser muito Já viu específico. o Eu acho que o outdoor da ponto que você Mercedes, quis cara? Eu nunca falar, vi um né, que outdoor da o Mercedes. outdoor ele funciona para o branding, né? Para que é mostrar uma- a tua uma marca, outra não linha. um produto em si, né? Sim. Ao contrário do tráfego É, outro, pago, né? é tipo... São estratégias do marketing, né? Vamos falar assim, né? Não sei se eu posso falar assim. Mas cara... Também Você ser visto. ser visto, ok? Porque é muito... tem uma estratégia que o Conrado fala muito, é que, cara, antes de você chegar numa reunião para conversar com o cara, é importante que você chegue antes. Sim. Então, se você tem uma estratégia de, por exemplo, cara, povoar, mas você tem que ter grana, né? Você povoa ali, por exemplo, coloca 5 outdoors numa cidade pequena que nem a gente tá aqui, né? Cara, é impossível o cara não te ver, tá ligado? Só que daí você faz você tem um outro você tem mais um canal de vendas, de marketing que tá anunciando, que tá aparecendo tua foto lá de novo. Você às vezes, e é brand ainda, Sim. né? Daí você tem um cara que vai fazer o SDR, que vai ligar Prospecção para ativa. ele, né? E ele não te conhece ainda. Ele não sabe que aquele foi teu time de SDR que ligou, Sim. né? Mas ele conseguiu agendar a reunião. Daí você chega lá, né? Fazer a reunião de vendas. Cara, qual que é o impacto? É muito melhor de um cara que você nunca te viu. Eu já vi você no outdoor. Cara, que massa, vi você no outdoor. Já vi um anúncio teu aqui na cidade. Então, assim, são conjuntos. Cara, nada funciona sozinho. É por isso que é a dinâmica de engrenagem, sabe? Sim. São várias engrenagens. Para ser um sistema, né, complexo, que é uma empresa, né, e, cara, você tem que ter várias engrenagens rodando e o potencial do empresário se dá na medida que ele consegue organizar essas engrenagens para rodar ao mesmo tempo. A gente pode exemplificar essa ideia que você trouxe, só que mudando ela somente para o meio digital, falando no lançamento, né? Porque o lançamento, o que vai ser os outdoors ali? Vai ser a campanha de alcance. Sim. Você vai estar todo santo dia martelando na cabeça do cara. O cara abre o Facebook, tá lá o teu carão, né? Na frente da cara dele. Então, É esse ponto que eu queria chegar, né? Porque o outdoor, ele tem um custo que não é barato para você colocar hoje, e uma campanha de alcance, como já se falou, o custo é muito mais barato para você fazer. E você consegue ver quantas pessoas visualizaram. Quantas pessoas enxergaram mais de uma vez. você paga tipo R$7 para alcançar 1.000 pessoas, cara. Sim. O outdoor é 400, né? Então, e você não sabe se alcança 1.000 pessoas. Exatamente. Então, o conceito ali que eu estava falando de lançamento, você vai fazer a campanha de alcance, onde o alcance, engajamento, visualização de vídeo, né, vai funcionar como um outdoor, como você queira, e ela vai aquecer o teu público. Sim. E, entre aspas, a tua reunião vai ser a compra, vai ser lá a página de vendas, né? Sim, então, o cara chega na tua página de vendas porque ele já te viu 1 milhão de vezes, né? Ele já não aguenta mais. Cara, eu vou dar um exemplo aqui que é muito forte, principalmente eu como gestor de tráfego falando, o Pedro Sobral. Sim. Cara, eu vou estar lá. Não, ó. Eu vou estar lá. Esses dias eu vi um anúncio dele e o cara comentou embaixo assim, cara, eu comprei esse curso só pra parar de aparecer pra mim esse anúncio, cara, que eu não aguentava mais, cara. Sabe? E ele aparece em todo lugar, cara. Ele é simplesmente um gênio do marketing. Um dos pilares... Que é inconsciente, né? É inconsciente. Um dos pilares que ultrapassou os últimos... sei lá, década de literatura de marketing, cara, é repetição. Sim. É repetição, cara. E o anúncio tem isso, né? Tem esse poder de repetir. Sim, né? Porque daí eu chego numa reunião com o Felipe e com o João. Cara, nunca vi o João na vida. E o Felipe, todo santo dia eu vejo. Cara, meu inconsciente já vai direcionar pra você, mesmo que seja uma foto entende? só, né? Mesmo que seja uma foto. Só o cara uma tá foto. ali aparecendo, o cara tá, sabe? Ontem mesmo eu tava estudando uma estratégia, né, para crescimento de perfil. E era do Pedro Sobral também. E ele falava muito isso, que por exemplo, toda semana você vai pegar os melhores conteúdos que você publicou na semana passada dentro do teu Instagram e vai colocando para rodar. Vai fazendo isso toda semana, vai chegar no mês, vai ter um montante, só que você tem que ter verba também para alimentar isso. Sim. Então, cara, imagina, você faz 3 publicações por semana. Você vai estar rodando 12 anúncios por mês, correto? Cara, e desses 12 anúncios, você vai particionar ele por exemplo, vamos fazer 12 conjuntos, um exemplo, 12 conjuntos de anúncios. O Facebook vai dividir, hora ele vai mostrar um anúncio, hora ele vai mostrar outro. Então, cara, durante o dia você vai me ver várias vezes, só que sendo impactado de formas diferentes.
E formas que às vezes possivelmente vai te chamar mais atenção que uma outra não. Exato. Né? Exatamente. Então, aí com base na análise dos números, essa é a função do gestor, né? Analisar aqueles números e falar, cara, isso aqui está performando, isso aqui não está. Tira o que não está para aproveitar a verba e coloca no que está funcionando. Sim. Aí o cara vai te ver todo santo dia, e qual que é o próximo passo que ele vai fazer? Putz, eu vou seguir esse cara no Instagram aqui. Sim. Ele começa a seguir, ele começa a te acompanhar através do orgânico. Isso faz sentido para ele. Aí ele vê o teu dia a dia, ele vê aquilo que você faz, ele vê as dicas que você dá gratuitamente, ele vê você ensinar algo para ele, né? Ele vê a interação que você tem com ele. Aí, cara, você está aquecendo aquele público, você está esquentando ele e ele vai baixando no funil, né? Daqui a pouco você faz uma oferta. Sim. Aí, cara, vamos comprar meu pacote de café aqui, né? E é louco, então, né? Já está quente, né? É louco. Porque às vezes você não precisa... na verdade, assim, cara, a minha experiência, né? Sou um jovem velho, né? Mas eu vejo que cada vez mais eu tenho feito um número menor de coisas. Sim. Então, não é ficar inventando a roda, querer abraçar o mundo, né? E cara, todo mundo fala isso, né? A gente escuta isso dos nossos avós, né? Dos nossos pais. E não, a gente quer, com o vigor do jovem, né? Quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu vejo que o grande erro não sei se vocês conseguem enxergar. O cara que tem um nível de consciência um pouco maior, né? Não melhor, maior, sobre anúncio, às vezes ele chega com R$1.000, vamos falar, R$1.000 ainda é uma verba, depende do perfil, né? Mas vamos falar assim, o cara chega com R$1.000 e quer dividir, fatiar esse R$1.000 aí em 10 anúncios, por exemplo. Em 10 estratégias, né? Não vamos falar de 10 anúncios, né? Porque 10 anúncios tem que ter, né? Os criativos, né? Como que vocês contornam essa objeção, né? E falam, cara, qual que é o foco? O que você quer fazer? Né? Você quer vender ou você quer aparecer? De 100 clientes assim, qual que é a estatística que realmente ele porque às vezes ele quer ser visto, só que ele tem uma visão que ser visto quer dizer realmente vendas. Mas não é exatamente isso. Como que vocês enxergam isso assim? Isso vai muito do posicionamento do gestor, primeiro ponto, né? Legal. Então, se o cara te enxerga como um especialista, ele vai acreditar naquilo que você está falando. Sim. Né? Então, a primeira pergunta é entender o que ele quer. Cara, você quer vender ou você quer aparecer? Então, eu tenho que deixar claro para ele que são duas coisas diferentes. Sim. Então, se você quer aparecer, a métrica que eu vou te passar como relatório é quantas pessoas estão te vendo, estão engajando com você. Legal. Tá? Não venha me cobrar números de vendas porque, né, uma coisa não tem nada a ver com outra. Agora o cara vai falar, eu quero vender, então beleza, então a gente vai focar na venda e se precisa eu vou te ajudar em todo o processo de vendas lá no fundo do funil, né? Uhum. Isso é claro, só que, cara, com R$1.000 isso dá média de 33,30 centavos por dia. Uhum. Você não monta um funil com esse dinheiro, infelizmente. Então, ou você decide ir para a campanha de branding para aparecer para mais pessoas, ou você decide e daí, em paralelo, vamos falar assim, em paralelo você faz uma estratégia offline. Talvez. Sim, produção de... É aquilo que eu sempre falo no meu perfil, né? Tenho R$1.000 por mês lá para investir, o que eu faço? Vamos dizer que seja, sei lá, um personal trainer. Cara, produção de conteúdo e tráfego por perfil. Né? E através da alimentação do teu perfil que você vai vender para o cliente. Então, de forma indireta, é uma campanha de venda. E é uma maratona, né? É uma maratona. Porque nesse caso, desse funil que você está falando aí, é uma maratona. Né? Se você tá com a corda no pescoço, meu amigo... não é esse daí. E existem cases que eu estava passando até essa semana e eu falei, cara, não se desespera e não vem impressionar a mim aqui, me deixar, né, estressado também, porque eu falo desde o início, se você precisa de dinheiro rápido, é o que eu falei no começo do podcast, o tráfego não vai salvar teu negócio, tá? Sim. O tráfego está ali para melhorar e aumentar a performance de algo que já vem rodando bem. Sim. Pô, você já tem um negócio que vende bem no orgânico, cara, você vai botar tráfego nisso aí, vai explodir, cara. Sim. Entende? Agora você tentar consertar algo, porque para mim fica muito claro que algo que não vende é algo que já está validado, você concorda? Sim. Cara, se você está tentando fazer, tentando e não funciona, filho, muda de direção porque o teu bar está afundando. Né? Sim, é porque é louco, né? É louco, as pessoas... Os empresários, a gente tá falando com o empresário, né? Mas a gente, cara, não consegue ver os nossos defeitos com muita facilidade, mas a gente consegue, de certa forma, exaltar os nossos pontos positivos, né?
E para um empresário chegar num nível de maturidade para refletir sobre a qualidade do seu serviço e falar, cara, não tá dando certo porque a culpa é minha, é um nível de maturidade, cara, muito alto. Muito alto. Né? Isso aqui não é ser um empresário foda, não. Cara, isso aqui você vai ser uma pessoa foda, tá ligado? Isso para o empresário só fica claro para ele e ele começa a admitir quando a água bate no pescoço dele e ele vê que ele não tem saída, ele levanta a mão e pede ajuda. Sim. Ele falou, cara, eu não tô conseguindo mais. Ele já tá se afogando já, e né? muitas vezes quando ele pode fazer isso, tá se afogando, levanta a mão, ele ainda não admite que o erro é dele. Ele fala, minha equipe, isso aqui, ele fica apontando dedos, daí vai buscar a consultoria, Sim. ele já tá numa bola de neve tão gigantesca que ele não vai conseguir sair, porque ele não tem dinheiro para investir mais, ele não tem dinheiro para investir em uma consultoria ou uma mentoria que possa ajudar ele com ferramentas, então assim, ou seja, ele tá completamente preso no problema que ele próprio criou. E o desespero te leva a tomar decisões ruins, né? Exatamente. E é louco, né? Porque a gente tá meio que vendendo aqui o efeito contrário de você estar na fase de fazer tráfego pago. Sim. Só que isso é aquilo que a gente entende. Cara, a gente não quer, né? Vocês, no caso, não querem um empresário que está nessa fase. Sim. Porém, a gente está aqui para te ajudar. Exato. Com certeza. Que daí entra a questão de over delivery que vocês falam aí, né? E eu também, no meu dia a dia, cara, quando eu voltei a empreender 8 meses atrás, tá indo pro 8 meses atrás, o meu principal foco foi, cara, preciso ajudar a galera. Porque a minha experiência fez eu quebrar, eu fui pro mercado, consegui praticar conhecimentos que eu já tinha, mas não deu tempo de praticar na minha empresa e eu quebrei. Você passa por aquele fundo de poço, né? Que você fica cobrando ali, se cobrando por muito tempo, né? Tentando entender o que está rolando. Remoendo, aprendendo, interpretando, né? E tem muitas fichas, né, que caem até hoje, né? Então, cara, eu falei assim, mano, eu sei para fazer dar certo. É uma parada assim, meio foda isso, né? Porque é uma linha tênue entre autoconfiança e arrogância, né? Quando eu falo que eu sei fazer dar certo de forma externa, eu entendo que isso pode ser interpretado como arrogância, mas autoconfiança que é pra dentro, então tipo, cara, eu falo pra mim mesmo, eu entendo como autoconfiança. Quando eu falo pra fora, que é o caso aqui, né? Não me interprete como um cara arrogante, né? Pode ser interpretado porque as pessoas interpretam do jeito que elas querem. Mas a arrogância você consegue quebrar esse paradigma da arrogância quando você chega pro empresário e fala, dá aqui a mão, cara, vamos junto. Exatamente. Eu vou com você, cara. Então, cara... Não é aquele, só pra completar, a arrogância é aquele tipo, aqui, ó, faz isso aqui, ó, vai lá. Vai lá. Eu já fiz isso. Eu sei fazer e você não sabe. Você também tem que fazer assim, se eu conseguir. Não, cara, você vai sentar e você vai junto com o cara. Isso, cara. Isso também vem de encontro muito com o meu momento de ser pai, né? Então, sim, cara, quantas vezes que o José tá na fase de começar a se levantar pra logo caminhar, cara, eu não cheguei a fazer essa conta, mas eu acho que eu vou fazer essa conta hoje. Quantas vezes ele se levanta e cai? Cara, com certeza deve passar de 1000 vezes por dia. Tá ligado? E todo empresário cai, tá ligado? Toda pessoa cai, né? A questão é que quando você não pede ajuda, né? E você não baixa a bola, porque isso é verdade, cara. É você abaixar a tua orelha, né? E, irmão, a gente tá numa jornada para aprender e não só para ensinar, sim, né? E o ensino vem pelo aprendizado e também pela transmissão do conhecimento, né? Outro dia eu vi um storytelling de um cara que treinava, se não me falha a memória, com o Kobe Bryant, né? Eu não sou muito fã de basquete, mas eu achei legal o que ele estava contando. E que ele falou que o Kobe tinha acabado de perder uma final da NBA, né? E ele tava, esse cara que está contando, ele estava off ali dos campeonatos por um tempo, né? Há uns 5 meses mais ou menos, pelo que ele contou. E daí ele falou que ele acordou cedo para ir treinar. Quando chegou lá, era tipo 6 da manhã, ele chegou, o Kobe já estava sentado, molhado de suor. Sim. Ele falou, cara, esse cara não só levantou mais cedo do que eu, como ele já treinou, né? E aí o que aconteceu? Ele falou, cara, eu vou acordar mais cedo e vou chegar lá. Só que sempre que ele chegava mais cedo, o cara já tinha treinado, né? Então ele começou a pensar, cara, qual que é desse cara, né? E daí no final, assim, resumindo a história, ele fala, cara, para mim ficou muito claro o que faz uma pessoa de sucesso,
não são as vezes que ele tem sucesso na vida que o fazem ser uma lenda, né? São as atitudes que ele toma após uma falha. Porque ele tinha acabado de perder a final da NBA, Sim. sabe? E ele estava ali, 3 horas da manhã, treinando. Isso é muito importante a jornada, de né? ressaltar, né? Que a grande maioria dos empresários, né? As pessoas em geral, mas os empresários têm muito forte isso, que eles têm um medo do fracasso tão grande que às vezes eles não largam o osso. Sabe? Às vezes você aceitar na verdade, aceitar a falha. Sim, eu entendo isso aí que você está falando. Só que eu acho que não é nem o medo do fracasso, cara. É o medo do que as pessoas vão falar do fracasso dele. Mas eu acho que isso já engloba, né? Porque você fracassar por fracassar, se ninguém tá olhando, pode ver qualquer coisa. Se você faz uma coisa e dá merda, se você tá sozinho, você logo em seguida se esqueceu. Mas se tinha alguém olhando, você vai ficar remoendo isso. Você vai remoendo. Então, o medo do fracasso tá... Só que eu entendo que esse é um estágio... Bom, o Jefinho já esteve sobre a minha liderança, né? Sim. E uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, assim, cara, é que você como líder tem que se mostrar vulnerável, forte, implacável, ok? Só que, cara, você também é vulnerável, você é um ser humano. Sim. E a maioria dos empresários, eles se portam como os caras invencíveis, que não cometem erro e dão nos dedos de quem comete erro no time. Né? Então, é sempre aquele clima de terror, né? Eu cometi um erro, eu não posso... Onde já se viu admitir que eu cometi um erro? Porque isso... A equipe vai achar que eu sou fraco. Que eu sou fraco. E sendo que é o contrário. Só que você precisa ser forte para admitir um erro. Sim. E as pessoas entendem que isso é ao contrário, cara. Tá ligado? E a gente flutuou aqui longe agora, né? Mas é porque, cara, não adianta, cara. Não adianta você querer fazer alguma coisa antes do teu tempo, né? Uma vez... O Conrado falou, eu sempre falo do Conrado, a gente é rato de Conrado aqui, né? Tietes do Conrado, né? Inclusive chegou uma Black Book essa semana. O Conrado falou pra mim assim, pra mim não. Pra mim ele chegou a falar, ele falou assim, cara, fecha essa agência. Ele chegou a falar pra mim assim, eu não fechei, né? Ele quebrei. Mas não por isso, né? Mas é que o modelo de agência daquela época era diferente do modelo de agência hoje, né? Mas ele falava assim num vídeo, né? Que, cara, o empresário ele leva em torno de 10 anos para ser construído. E daí, cara, a gente jovens e implacáveis e burros. Arrogância de jovem. A gente fala, isso é coisa de velho. Onde 10 anos, tá ligado? E, cara, mano, o meu nível de maturidade empresarial, eu considero que começou a acontecer uns 2 anos atrás. Que eu estava quase concluindo aí 10 anos. Claro que, gente, isso aí é uma estatística, né? Tem gente que nasce dentro de um lar, de um empresário de sucesso, que o cara, além de ser um empresário de sucesso, ele também tem uma família de sucesso, né? Que são duas coisas bem diferentes, né? Que às vezes o cara é um workaholic maluco, né? E ele consegue transmitir, né? É que nem a gente falar do Thiago Finch, né? No Thiago Finch não dá pra falar porque ele começou cedo e ele construiu ele, né? Então ele começou, mesmo assim ele demorou, né? Muito tempo. Mas vamos falar assim, cara, o cara começou a fazer um anúncio, em 1 ano ele ficou milionário. Daí a gente aqui no nosso bastidor olha pro palco do cara e fala assim, puta que pariu. Tá ligado? Mas daí você vai entender a vida do cara, o cara já é de uma família que dinheiro nunca foi um problema. Não é que o pai dele deu dinheiro. Tem aquele cara que zoou os empresários. Não, meu pai só me deu 2 milhões para eu começar a investir. Cara, ok. Pouco dinheiro, comecei com pouco. Comecei com pouco. Meu pai só me deu a empresa para eu tocar. Mas não é sobre isso. É porque é o ecossistema, tá ligado? O cara tá inserido ali num ecossistema que dinheiro não é um problema, não é uma limitação. E é aquilo que a gente falou antes. Cara, você constrói uma boa pessoa, você consegue construir um bom negócio. Sim. Porque não tem como você construir coisas sólidas, né? Engajamento. A gente também zoa muito nessa vibe de startup, né? Que os caras aplicam técnicas, mas não aplicam sentimento com as pessoas, tá ligado? E é uma parada meio melosa, assim, né, e tal, mas, mano, no final das contas é só sobre as pessoas, tá ligado? Não é sobre o dinheiro, é meio piegas, né? Mas isso é muito verdade, Felipe.
até quando começou com a Zephyr e o Jefferson, né? A gente começou a ver muitas dificuldades dos empresários em si, né? E o Jefferson, uma hora olhou pra mim e falou, cara, você consegue resolver o problema desses caras. A tratativa que eu tinha com eles era muito pessoal, eu conseguia ajudar eles, e aí eu acabei abrindo a consultoria, a mentoria por conta do Jefferson, cara. Ele falou, cara, você consegue fazer isso, e as pessoas têm essa demanda, tem essa demanda reprimida, porque muitas pessoas hoje precisam dessa ajuda, não entendem o porquê, contratam pessoas que não conseguem exatamente resolver o problema delas, porque é justamente aquela... Os caras chegam com a resposta pronta, a ferramenta é essa, vai lá e executa. Eu executei, deu certo, você também consegue. Mas vou executar como? Vou fazer... Cara, não é assim, cara. Pega o cara pela mão, explica pro cara, onde ele tá. Cria uma relação pessoal com o empresário. Essa é a coisa mais bacana de se fazer com o empresário. Você tá fazendo uma consultoria, uma mentoria, o cara cria relação pessoal com ele. Para você ter confiança, para você passar informações de uma maneira correta, assertiva, a pessoa sentir confiança no que você está falando, você mostrar para ela, não assim, ó, vai lá e faz, você, ó, vamos fazer aqui, isso aqui vai gerar um resultado Y, que vai fazer isso aqui X, então vai caminhar, e você caminha junto com a pessoa. Sim. A pessoa, ela acaba criando um círculo de amizade com você. Isso que é legal, de você trazer uma ajuda para alguém, seja para o empresário, seja para qualquer outra pessoa, você criar amizade para a pessoa e essa pessoa sentir, cara, essa pessoa é uma pessoa que realmente quer ajudar a pessoa e não tá querendo só meu dinheiro. Sim. E pegando esse gancho ainda, eu vejo uma coisa que acontece hoje dentro do meu perfil, né? Que nem eu entrego conteúdo para as pessoas ali, a galera acompanha e tal, e é muito natural acontecer, né? Isso falando no mundo do gestor de tráfego, né? O cara, ele tá começando nessa área, e aí, hoje em dia, a gente nunca viveu uma época de tão fácil acesso à informação. Né? Só que é tanta informação que as pessoas não sabem organizar isso, né? Então, o que acontece? O cara coleta aquelas informações aqui, mas está tudo uma bola de neve. E acontece das pessoas virem no meu direct, por exemplo, pedir mentoria, porque, cara, não importa se você acha que você não chegou onde você quer chegar ainda, mas você sempre vai ser inspiração para alguém. Sempre alguém que está onde você está hoje, né? Então, que nem eu fazem 4 meses que eu saí da CLT. Né? Então, tipo, hoje a gente trabalha na hora que a gente quer, né? Então, só que a gente tem o compromisso de cumprir aquilo que a gente tem para fazer. Então as pessoas enxergam isso como, nossa, cara, eu tô aqui na CLT, eu queria estar onde esse cara tá, como é que eu faço? Só que ele tem aquela bomba de informação e não consegue organizar. E aí ele vem no direct me pedir ajuda e tal, e acaba que a gente vem de mentoria para esse cara, para eu acompanhar ele de perto. Falar, cara, eu vou te levar, eu vou fazer um tráfego com a vida dele, né? Eu vou levar ele do ponto A ao ponto B. Entende? Você é o coach, né? Não, certo, é o coach. Muito legal. O coach é identificar o ponto A e levar o ponto B. Mas e daí o consultor, ele vai junto e a mentoria ele fala como e às vezes acompanha, né? Eu não dei uma boa definição profunda aqui, mas cara... Então é isso, é sobre você, tá ligado? Depende das duas áreas, consultoria e mentoria, eu acho que o toque pessoal é muito relevante para o resultado. Porque você se apaixonar, tá ligado? É você pegar um negócio do cara e, mano, eu tenho um processo que eu chamo de on-day, né? Que eu vou lá e eu faço imersão no negócio do cara e, cara, eu visto a camisa do cara, tá ligado? Ontem eu tava lá em Curitiba, num negócio que é eles estão chamando agora, né, de agropet, né? Isso é a gourmetização de uma agropecuária, né? Mas o cara tem 4 lojas lá em Curitiba e tal, grandes, tem 80 e poucos funcionários. Então, cara, é um ambiente muito legal de estar, assim, né? E, cara, eu vou lá e eu, de fato, cara, eu me sinto muito massa lá, porque mano, você tá num negócio diferente, primeiro ponto, né? Você tá em contato com o novo, mas é você sentir, cara, que... Porra, cara, eu tô aqui pra ajudar o cara a construir um negócio, tem todo o meu conhecimento, tem tudo que eu tenho aqui pra oferecer. Deixar uma marca aqui, né? E eu visto a camisa do cara por um dia, né? Mas, cara, é tão gostoso isso, tá ligado? Porque você fez uma troca de experiência, tá ligado? Não foi só me dar o dinheiro pra cá, que eu vou te passar uma estratégia genérica aqui, né? E se vira aí, tá ligado? Que é a maioria dos caras, assim. Ou os caras vão por uma linha muito motivacional, tá ligado? Massagear o ego do cara. Metas impossíveis, palminhas, né? A gente sempre isso aí, usou. Cara, isso é uma coisa que conecta muito com o tráfego também, né? Porque a gente também se importa muito com o negócio do cara, né? Então, cara, eu preciso fazer com que
que o objetivo do cara que ele estabeleceu comigo seja alcançado, né? E eu vejo assim, quando você estabelece relacionamento, né? Porque se você não tem relacionamento, o teu LTV diminui muito. Isso é fato, né? Há um estudo até que diz aí que você perde muito cliente não por falta de resultado, mas por falta de relacionamento, né? Então, aconteceu até esses dias comigo que tinha um evento para rolar e um desses nossos clientes ia participar. E ele veio e me informou isso. Falei, cara, então separa uma verba para isso e eu vou aplicar a estratégia X dentro desse evento para você vender. Você confia? Ele falou, confio. Aplicamos aquele dinheiro e ele foi o cara que mais vendeu dentro desse evento, sabe? Sim. Aí o que aconteceu? Aquilo me pegou de surpresa. Era umas 8 horas da noite, assim, ele mandou uma mensagem. Falou, Jefferson, estou fazendo um churrasco, chega em casa. Sim. Cara, então, pensa o nível de relacionamento, né, para você chegar... E, cara, é complicado a gente falar sobre isso, porque ontem também eu tava reouvindo um podcast. Cara, eu já devo ter escutado esse podcast por baixo umas 150 vezes. 200 vezes. Mindset avançado do Conrado. Mindset avançado do Conrado. Cara, quando eu te conheci, mais ou menos, acredito que lá em 2015, por aí, né? Que você comprou teu primeiro SSD comigo, você lembra? Você me falou desse podcast. Eu preciso dizer que eu escuto ele quase todo dia também, quando eu acordo de manhã, cara. E, cara, são coisas que... Assim. E é louco, porque tem coisas que eu escuto de lá e ontem caiu ficha, tá ligado? Já escutei 200 vezes, né? E a gente vai se moldando, vai se construindo, né, conforme o tempo passa. E é importante a gente sempre voltar, né? A gente nunca se banha no mesmo rio 2 vezes, né? Esse é o filósofo lá, né? E ele tava falando, cara, uma coisa que eu entendi porque que o meu negócio hoje tá dando certo e antes não dava. Pelo nível de quantidade, pela quantidade de obrigado que você recebe. Isso é meio piegas, porque, cara, a galera fala assim, não trabalhe pelo dinheiro, mas trabalhe pela felicidade dos companheiros. Você já com certeza deve ter ouvido. Só que isso aí, cara, é um ato de fé. Tá ligado? É você se doar antes de querer receber o dinheiro. Sim. É você construir um processo que, de fato, cara, genuinamente vai gerar valor pro cara. E não me importa se você vai comprar de mim. O que importa, cara, é que eu saí daqui, eu saí bem comigo mesmo, né? E, mano, com certeza, uma hora o mundo vai girar, né? E alguma coisa vai acontecer pra a gente fazer essa troca, essa devolução, né? E não é por conta disso também, né? Eu vou lá depositar, né, no banco lá, porque depois eu quero sacar. E, cara, ontem, nesse mesmo cliente, eu recebi vários obrigados, assim, sabe? Eu falei, nossa, bacana. Só que eu escutei e na hora eu não dei muito valor, assim. Não é que não dei muito valor. E meio que, assim, passou batido, sabe? Uhum. Depois no carro, voltando, que eu, caramba, nossa, legal. Daí eu comecei a prestar atenção nos outros clientes que me dão obrigado, cara. Então, vários outros clientes que estão me dando obrigado, tá ligado? E às vezes não é entregando o melhor produto possível no mercado, mas é de fato se importando, né? O feedback que eu tive na terça, tava refletindo também ontem, né? Cara, eu vejo que você não tá aqui por causa do dinheiro. E é um processo ali que eu vejo que realmente você se importa comigo, tá ligado? Que massa. E é isso, cara, tá ligado? Não é ir lá, porra, cara, mais um dia aqui, tá ligado? Nossa, cara. Você gostar do que você faz, né? Mas, cara, é meio louco, assim, porque nesse mesmo podcast o Conrado fala assim, se você... É sobre as pessoas, né? Mas se você não acredita nisso, comece pela arrogância, tá ligado? De que as pessoas um dia vão retribuir. Comece por isso e conforme as coisas vão acontecendo, você vai se transformando. É que a retribuição, quando você faz o bem, né? Muitas vezes, intangível, a maioria das vezes não vem da pessoa que você ajudou, vem de outras formas. Se for aquele momento de fé que você tem, que você está se doando para alguém, uma hora vai chegar alguém e vai se dar para você. O Conrado fala muito sobre isso, né? Você não ser fechado tanto para você não perder oportunidades boas, oportunidades não somente de financeiras, né, mas pessoais também. Sim. Então, eu e o Jefferson, cara, tem... Isso é uma coisa muito massa, que tanto nas mentorias, consultorias, até nos nossos clientes de tráfego, a gente comemora quando a gente vê que o nosso cliente está feliz, quando a gente vê que ele está curtindo o trabalho, que está tendo resultado.
Semana passada a gente tava viajando, daí na sexta-feira de noite, nós tava num churrasco lá com nossos amigos, e daí eu recebi uma mensagem de 10h30 da noite num cliente nosso dizendo que tava curtindo os resultados. Puta, foi um sentimento único, assim, de você, tipo, abrir a mensagem e falar, pô, cara, é sobre isso, né? E conectando isso com o nosso tema principal, que é o tráfego, isso é a prova de que uma empresa que constrói, seja através do orgânico ou através do pago, um relacionamento com sua audiência, ela cresce muito mais, cara. Né? Sim. Ela cresce muito mais do que só aquele cara que tem a visão de olhar para a audiência dele e enxergar números. E se você for sincero com o que você está colocando, né? Pô, eu quero teu dinheiro. Agora, aquela empresa que estabelece relacionamento e de fato se preocupa com o cliente, né? Cara, isso é uma coisa que eu pego muito no pé assim, nos clientes. Falo, cara, tá, você vendeu para esse cliente, mas você já fez um follow-up com esse cara? Você se importou com ele? Se importou com o resultado que você entregou para esse cara? Isso é a chave, a coisa mais importante para você, né? Então, um exemplo assim, esses tempos eu até falei com um cliente lá e perguntei para ele, cara, quanto tempo vocês existem? 4 anos. Quantos clientes já atenderam esses 4 anos? Vamos dizer que foram 1000. Uhum. Pô, vocês fizeram 1000 vendas esses 4 anos. Quantas vezes... Você revendeu, né? Você revendeu, você entrou em contato de novo. Isso quando ele sabe o número de clientes. Exatamente, quando sabe o número de clientes. Só porque que acontece, né? A parte mais difícil de uma venda é você quebrar a barreira, né? Principalmente quando o público é frio. Só que, cara, se você já fez uma venda e o cara gostou daquilo que você vendeu para ele, é muito fácil você revender para esse cara, né? Isso é uma coisa que eu martelo muito na cabeça das pessoas, porque isso ajuda demais o tráfego. Principalmente por causa de lista lookalike, né? Você sabe, pô, você pega um cliente ali que é extremamente quente, comprou de você, gostou. Você pega uma amostragem de 1000 pessoas, replica isso no lookalike, isso virou uma bola de neve. Né? Uma coisa aqui que eu quero trazer para vocês, uma reflexão. Tem o que a gente chama de CAC, só que normalmente a gente relaciona o CAC para custo por venda. Sim. É trocado. Quando o custo por venda, que é comumente confundido com o CAC, na verdade, a gente fez uma venda, a gente comprou uma venda. O custo por cliente é diferente. Que é, cara, ok, eu tenho um produto de R$100, gastei R$30 para trazer o cara e meu custo é 70, empatei no zero. Só que, cara, você não ganhou dinheiro. Só que você pode vender de novo para esse cara. E não vai pagar R$30. Você fez um custo de aquisição de cliente. Sim. E não de venda de um produto que custou 70 e você vendeu por 30. Né? E ficou 0 a 0. E aí tem um mar de dinheiro, né? Então, cara, é aqui que mora, né, o dinheiro que tá em cima da mesa, né? Aquela coisa toda, né? Então, cara, eu vou adquirir um cliente, mas ele vai me dar prejuízo às vezes. Sim. Né? É aquela estratégia de fralda. Fralda, não sei se vocês sabem, já fiz consultoria para farmácia, mas a margem é negativa para fralda, tá? Cara, os caras não ganham dinheiro vendendo fralda. E vende fralda pra caramba, né? Eu compro pra caramba também, né? Não muito, mas ainda só tenho um filho, né? Mas pense, cara, você foi lá, gastou, sei lá, R$150 em fralda e aquilo ali não vai deixar nada pra farmácia. Porém... Deixa uma coisa muito valiosa. Porém, eu fui lá e comprei e normalmente, cara, às vezes eu compro um salgadinho, vamos falar do exemplo. Mas o salgadinho às vezes tem 50% de margem. Né? Eu fui lá e comprei um remédio pro meu filho e deixou mais 70% de margem. Então, cara, é você saber também, né, que às vezes é uma compra de cliente, é uma estratégia de você adquirir um cliente, cara, e aquele cliente tem que tratar com... Nossa, tem que pegar o canudinho assim, ó, além de chupar tudo que você pode, né, no sentido de fato, cara, como é que eu consigo ajudar esse cara mais vezes, né, e não simplesmente, cara, largar na primeira venda. E é uma coisa que eu venho brigando. Minha bandeira agora é CRM. Porque, cara, como que... É um fluxo de cadência. É um fluxo é uma estratégia... É um software, CRM, né? Um software que eu consigo mapear todo esse processo e eu tenho a ajuda da tecnologia para me lembrar. Cara, esse cara comprou há 30 dias atrás, então, de repente, posso bater um papo com ele. Né? Você já mandou mensagem pro fulano lá e tal... Então você consegue criar tarefas, né, pra te lembrar, porque a gente é ser humano, a gente não lembra. Mas, cara, primeiro, antes de tudo, você tem que se importar. Não adianta nada a gente falar de ferramentas, de técnica, de não sei o quê. Cara, leia assim.
leia 35 livros por dia, malhe 5, como que é? 5 meses por dia. 5 meses por... Então, cara, é muito mais profundo, né, que só a técnica, né? E a gente, cara, foi por uma linha, assim, mais sobre o empresário, porque, na verdade, é sobre sempre o empresário, né? Sim. E a técnica, se for vender bala, né, você vai ter sucesso se você tiver uma boa mentalidade, um ajustado aí para o sucesso, né? E o que, quando a gente vai prestar esse tipo de serviço, né, e a primeira coisa que a gente escuta do empresário quando você vai questionar sobre os métodos, que você mencionou na farmácia e tudo mais, por que é assim? Porque sempre foi assim. Uhum. A pessoa nunca se perguntou o porquê, para realmente saber o porquê aquilo. Para entender qual que é a entrada, qual que é a saída daquilo, qual que é a estratégia envolvida. Então, a gente senta e pensa com o cara, tipo, beleza, agora vamos sentar, beleza, ó. Talvez essa aqui não seja a melhor forma de você executar isso. Vamos tentar isso aqui, por causa que isso aqui vai fazer isso, isso e isso. Tipo, tem que ser bem didático com os caras. Né? Então, você mostra para ele qual é a ferramenta e qual vai ser a saída dela. Eu lembro, uma coisa que mudou assim na minha jornada, cara, antes eu me preocupava muito com o valor da mensalidade e quando o cliente saía, eu sofria muito. Porque às vezes aquilo representava, né? Cara, literalmente representava às vezes o que ia comer, né? Que é tempos difíceis, né? Hoje, eu sempre falo assim, mano, qual que é o pior cenário? E, mano, eu não preciso dessa mensalidade. Então, eu não preciso de contrato também. Eu tô numa linha assim, cara, contrato, eu tô deixando de fazer contrato e fortalecendo o relacionamento. Ok, às vezes tem um cara que é mais cabreiro, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Então, cara, ok, eu mando um e-mail lá pro cara ou faço o contrato mesmo. Sim. Só que, cara, eu tô indo pra uma linha 100% all-in, assim, de relacionamento. Porque eu falo, inclusive, mano, você não tem carência comigo, porque o que tem que me segurar contigo é o meu resultado que eu gero. Se eu não estiver gerando resultado, cara, pode ser que o nosso relacionamento não é pra dar certo, mas é melhor a gente continuar amigo, né? E, cara, eu vou ter mais um cara aqui na minha lista, né? De contato. Ali na frente surge alguma coisa, a gente faz... É você acreditar que, cara, não é papel que vai prender você a um cliente e você tem que deixar o cliente livre para ir, porque às vezes você não conseguiu gerar resultado para ele, mas não porque você é ruim, tá ligado? Tem a questão da autorresponsabilidade, ok, você fez tudo certo, mas, cara, às vezes não é pra ser. E é uma parada meio de fé, assim. não, é meio contradizente, porque a vida inteira eu fui um cara de números, de métricas, de processo. Mas eu venho, assim, nos últimos meses, indo por uma linha um pouco mais abstrata de realmente, cara, se importar com as pessoas. E não é contrato que vai me segurar aqui. E da mesma forma você deixa a porta aberta para você também, porque às vezes você fecha tanto a porta para o cliente não sair, que você não consegue sair daquele cliente tóxico. A gente executa a mesma ideia na Zephyr. A gente contratos também só se o cliente realmente pedir um contrato a gente faz, né? Mas a gente trabalha com relacionamento com o cliente. Inclusive, a gente teve um episódio no mês passado com um novo cliente que tinha entrado que a gente bateu bem nessa técnica aqui dentro de relacionamento e tudo mais e tal. Deu 2 semanas que tinha começado os trabalhos, a gente não tinha nem começado direito, porque a primeira semana ele deu uma enrolada, e na segunda começou a rodar, rodou efetivamente uma semana de campanha. Ele veio chamando nós para uma reunião, dizendo que ele ia pausar nosso contrato, porque ele ia tentar com uma outra agência que falou que ia entregar tudo por preço de nada, e ele ia trabalhar preço. Nós falamos, cara, beleza. Eu falei, pode ir, fique à vontade. Ele falou que se não desse certo ele voltava, eu falei que não. Porque assim, né? Porque primeiro que ele quebrou uma quebra de confiança nossa, né? Que a gente, por mais que a gente não fez... Assumiu uma responsabilidade. Uma responsabilidade que a gente falou que era de uma via dupla, né? Então a gente tinha uma responsabilidade com ele e tinha com nós também, né? Então, essa atitude que ele tomou com a gente, né? Foi uma atitude... Beleza, a escolha dele, a empresa dele também, ele pode tomar como ele quiser, né? Mas como a gente preza muito por relações, né? Que são a coisa mais importante que nós prezamos hoje, eu acho que não vai de encontro com os nossos valores, né? Sim. Os valores nossos. Então o Jefferson pontuou muito bem, né? A gente falou que não precisava retornar depois do período de teste deles, pela atitude que foi tomada, né? Se ele tivesse, por exemplo,
Se eu fosse fazer isso só com um outro cenário, beleza, a gente pediu 3 meses para a gente começar a mostrar um trabalho palpável, significativo, ele tivesse dado esses 3 meses e ele ficasse assim, pessoal, agora eu vou tentar com outro pessoal aqui, beleza, cara, ele possivelmente, se ele fizesse com essa outra empresa... Deixar a porta aberta, exatamente, poderia voltar. Mas a atitude que ele tomou, da forma que ele tomou, não ia de encontro, porque feria exatamente a relação. A gente não ia sentir mais confiança em fazer um trabalho com esse cara. É a mesma coisa que você chegar pra tua esposa e dizer, amor, tem uma outra mulher ali, ela pediu pra fazer um teste ali com ela. Daqui 30 dias a gente volta aí. Cara, mas deixa eu fazer uma pergunta agora, fugindo um pouco do assunto. Você hoje tem trabalhado muito com e-commerce, né? Sim, lojas também. Virtuais. O que você vê que é a parte mais importante para você fazer com que um e-commerce performe? Já que a gente está falando de tráfego, né? É louco, cara, porque a gente até fez o podcast anterior foi sobre e-commerce, assim, né? E a gente falou muito sobre técnica, né? O Renan foi muito pontual, assim, e trouxe muitas coisas legais. Mas eu vejo, assim, que além disso, ele falou bastante sobre técnica de CRO, que é você otimizar os processos para aumentar a conversão. Só que isso é escala. Eu entendo que é escala. Tem dono de e-commerce que não quer ter o WhatsApp. Aqui eu acho que é um problema relacionado a isso que a gente está falando. Cara, para você começar um negócio, você tem que... eu faço a analogia da pedra, né? Para você rolar uma pedra do morro, até você conseguir fazer os primeiros movimentos, você tem que usar muito esforço. Sim. Né? E o e-commerce, no começo, as pessoas às vezes não conhecem na tua marca, mas, cara, se tem um botão do WhatsApp para ele conversar com uma pessoa, às vezes ele clica e vai com ela. Esse cliente de ontem lá, inclusive, cara, eles estão vendendo quase 50% do que eles vendem de forma automática no e-commerce, eles vendem pelo WhatsApp. Cara, é muita coisa. Sim. Né? E é um cliente que tá relativamente novo, mas eles não investem em tráfego, então é 100% orgânico, assim. E então é bastante, cara. Eu acho bastante, assim. E isso tem a ver com relacionamento, tá ligado? Às vezes a gente quer utilizar a tecnologia. Eu sou um cara de tecnologia, de software, né? Sim. Só que às vezes a gente quer usar a tecnologia para não se relacionar. Tá ligado? A gente quer... tem essa... É o meu contrassenso, né? É o meu que um contrassenso. Antes da pandemia, a gente só conseguia fechar e fazer uma reunião de forma presencial. Né? Porque existia um novo contexto. Hoje, as pessoas também foram all-in para Meet. E esqueceram de se relacionar de forma presencial. Né? Então, tem que ter sempre um meio termo. Falando de tráfego, né, cara, o e-commerce, estatisticamente, uma taxa de conversão é 1%. Frio. Né? Boa. A taxa de conversão tem cliente que 0,4, 0,5. Porque, cara, é produto na cara, assim, né? Então, tipo, é diferente. Tudo isso que a gente falou sobre construir valor, construir funil de relacionamento. Daí, essa é uma estratégia de atração direta, tráfego direto que a gente fala, né? Sim, jogo direto. Frio, página de vendas, né? E daí, cara, tem que entrar com uma estratégia de conteúdo muito forte para você construir relacionamento. Sim. E com isso, adquirir clientes e não vendas. Sim. Tá ligado? Então eu vejo assim que se você quer ir para um caminho mais curto, cara, tem um caminho de dinheiro que vai fazer certo. Vai virar. Você consegue lá, colocar 100 mil reais por mês de anúncio e fazer 200, 300 mil. Se você tiver menos dinheiro, vai pelo caminho mais longo, que vai daí ali na frente vai virar o jogo. Você gasta menos de tráfego e você consegue ter uma recompra constante porque você tem uma base de clientes. Né? Então eu vejo dessa forma, assim, é um caminho às vezes que é mais longo, porém vai ser muito mais eficiente lá na frente, sabe? Sim. Essa é o meu papo sobre e-commerce, assim, com tráfego. Eu vejo assim, cara, uma experiência que eu tenho muito boa como empresa é com a Kabum, cara. Principalmente a Kabum antes da compra da Magazine, né? Cara, a Kabum foi uma empresa que eu sempre me senti confortável de comprar lá dentro. E eu não sei porquê, eu não consigo comprar meus periféricos de informática em outra loja. Porque eu entro nos outros sites, parece que eu me sinto desconfortável. Assim, tipo, eu entro no Terabyte, por exemplo, e falo, nossa,
Sabe? Aquela sensação ruim, assim. Agora, quando eu entro na Kabum, tipo, cara... Você pegou a marca, né? Você pegou a marca. E aí, pô, chega no teu aniversário, os caras te mandam um e-mail, pô, toma esse cupom de desconto aqui, frete grátis, não sei o quê. Então, você vê que é uma marca que constrói relacionamento ao longo do tempo, cara. Cara, olha quantas compras eu já fiz na Kabum, entende? Sim. Então, o que eles gastaram para me adquirir como cliente, né? E óbvio que é uma métrica muito pequena falar só de mim, né? Mas provavelmente tem muita gente dentro desse e-commerce que compra pelo mesmo motivo. Né? Tem uma métrica, não sei se tá atualizada, tá? Mas eu lembro que Netflix levava em torno de 7 a 8 meses para o custo de aquisição de clientes se pagar. Então ele gastou, vamos lá, arredondar aqui, ele gastou R$200 para adquirir você e você pagando mensalidades lá, vai demorar 7 meses para ficar no 0 a 0. Voltar ao 200, para ficar no 0 a 0. Então isso é você pensar que tá tudo muito atrelado. Lá no comecinho que eu falei sobre pensar no negócio como um investimento. Sim. Tá ligado? Você colocar os dinheiros ali e em vez de você se preocupar em estudar sobre investir na bolsa, se preocupe em investir, em entender como que eu vou aportar o meu dinheiro da melhor forma e mais eficiente dentro do meu próprio negócio. Que né? É o investimento maior que retorno. É sempre o melhor existe, retorno. Né? Então eu entendo que é uma parada meio de aporte em lugares estratégicos dentro do seu próprio negócio. E o tráfego é mais uma, né, das estratégias que você projeta o teu capital para você ganhar mais capital lá na frente. Então é um jogo, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Isso é um problema que muita gente que tem um nível de consciência meio baixo acha que o tráfego vai resolver, né? Que, cara, eu tô me afogando aqui, entende? Ele não consegue enxergar como aquele investimento a longo prazo, né? Ele enxerga que, putz, eu vou botar tráfego aqui e eu preciso que, pô, em 2 semanas aqui eu tenho vendas. Posso resolver. Se eu colocar R$50 mil na plataforma, a gente consegue. E corre um alto risco ainda, né? Mas é uma questão de, tipo assim, você vai chegar nesse estágio se você fizer a lição de casa. Sim. Se você tiver clientes na tua base, se você tiver lista de clientes, tiver um WhatsApp que se relaciona com o teu cliente, você vai chegar ao ponto de diminuir o nível de verba ou manter, né, e faturar 2, 3x a mais do que o tanto que se colocava no começo. Só que isso é uma construção. É uma construção, é você conversar com o teu cliente, descobrir potenciais novas oportunidades, porque, cara, você baixou ali a crista, né, e foi e conversou com o teu cliente, tá ligado? Maravilha? Show de bola. Muito bom, cara. Hoje o papo foi sobre tráfego pago e outros. Deu uma leve desviada. Eu acho que... É que eu acho difícil você falar de tráfego assim, você falar de porque o negócio é bem abstrato também, né? Acho que compartilhar a tela faz mais sentido. Sim. Mas, cara, saiba que é uma estratégia, entre outras, que precisa estar alinhado com o teu propósito, né? Cara, se está no momento de investir em tráfego pago, às vezes você não está no momento, mas você precisa, às vezes, da gente, né, de vocês, principalmente, para, cara, como que eu posso te ajudar? Então, converse aí com o pessoal, né, com o Jeff e com o Eric, e tire suas dúvidas. Talvez eles identifiquem que, cara, não é o momento, mas a gente tem outras coisas aqui que a gente pode te ajudar. E lembrando que Maravilha? eu ensino tráfego todo santo dia no meu perfil. Exatamente. Tem consultoria gratuita nos stories. Consultoria gratuita nos stories, arrasto pra cima. Vamos lá. E Eric, quer deixar uma mensagem final aí, Jefferson? Bom, o Jefferson falou, né? O perfil dele tem dicas diárias, né, de tráfego pago. O meu tem passado diariamente dicas de empreendedorismo, né? Consultorias, mentorias para pequenas e médias empresas, né? Para os empresários. Sim. Focado neles, né? E você, Felipe? Eu estou no Felipe.Telakoski, OTLAKOSKI. Estou falando um pouco sobre vendas, né, e vou entrar mais forte aí com conteúdos de CRM, como que você vou falar mais sobre gestão de vendas, né, que é a parte mais de utilizando software aí, né, e também tem o nosso podcast aqui, né, que ele é de assuntos diversos aí, né, que faz sentido. Então é isso. Obrigado, Eric. Obrigado, Jefferson. Obrigado você que nos ouviu aí até agora. E até a próxima semana. Até mais, pessoal. Alô. Tchau. Valeu.